para o Golfo. Os aliados árabes mais próximos dos Estados Unidos no Golfo estão ficando cada vez mais frustrados com Washington. E alguns até estão questionando o valor de abrigar forças dos Estados Unidos. Segundo o Washington Post, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait e o Bahrein estão todos preocupados com o que consideram a abordagem imprevisível do presidente Trump em relação à guerra com o Irã. Trump ameaçou repetidamente uma escalada, depois recuou à medida que as negociações avançam. Enquanto isso, os países do Golfo estão sendo atingidos por mísseis e drones iranianos e estão pagando o preço econômico do conflito. Então, até que ponto isso está prejudicando a confiança nos Estados Unidos? E será que os países do Golfo podem começar a procurar outros parceiros de segurança? Bem, para nos ajudar a entender isso, está conosco Ahmed Kuzai. Ele é consultor político baseado em Manamã, no Bahrein. Ahmed, estou realmente interessado em ouvir sua opinião sobre isso. Obviamente, temos visto vários relatos sobre a grande preocupação dos Estados Árabes do Golfo quanto à confiabilidade dos Estados Unidos como parceiro. Quão séria você acha que é essa crise? E será que vamos ver um cenário em que os países do Golfo simplesmente começarão a procurar outros parceiros no Golfo? Não tenho certeza de quão confiáveis são essas fontes. Temos visto muitos desses relatos ultimamente, pela Reuters, pelo New York Times e por outros veículos de mídia, a maioria dos quais foi fechada pelas autoridades do Golfo. Isso é de um lado. Por outro lado, sim, o Golfo está preocupado, isso é certo. Estamos no meio de uma guerra que não pedimos, mas precisamos encontrar uma saída. A economia foi profundamente afetada, não tanto quanto a do Irã, é claro, mas ainda assim temos grandes preocupações. Se não for sobre o que aconteceu antes, é sobre o que pode estar por vir nos próximos dias. Sabe, eu tenho interesse em ouvir o que o público está dizendo nas ruas. Você está em Bahrein, um país que foi alvo de mísseis e drones iranianos. O que o público quer ver acontecer agora? Todo mundo está falando sobre o desfecho. A ambiguidade hoje para a maioria do público é: qual é o desfecho? Os Estados Unidos vão continuar e terminar o que começaram ou vão deixar pela metade, como estamos vivendo agora? A maioria das pessoas está chamando isso de purgatório, onde ninguém sabe de que lado está. Estão deste lado ou daquele? É paz ou é guerra? Isso basicamente traz incerteza para as pessoas. E claro, como você mencionou antes, as autoridades também não têm certeza e isso não é bom, nem para a economia, nem para a segurança da região. Quero falar sobre o que poderia acontecer caso as nações do Golfo decidam se aliar a outros países e se afastar dos Estados Unidos. Quais países viriam em seguida como os parceiros mais promissores? Vimos a formação de basicamente duas alianças ou blocos de aliados na última semana, pelo menos. Uma que está focada na segurança marítima e a outra foi entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Isso é apenas uma continuação das outras alianças formadas. Claro, se olharmos para elas como alianças independentes, faria uma grande diferença. Mas, se olharmos para isso como parte de um quadro maior, não fará tanta diferença. É mais uma questão de arranjos e rearranjos da região. Agora, como isso vai se desenrolar nos próximos dias, claro, quer dizer, logo após o documento de segurança nacional ter sido publicado no ano passado, em dezembro, se não me engano, as coisas começaram a mudar, onde os Estados Unidos estão falando sobre minimizar sua presença e reduzir suas bases na região, especialmente aqui no Oriente Médio. Os estados do Golfo já estavam procurando outros aliados para começar, incluindo a Rússia e a China, mesmo antes disso. Então, isso é apenas uma continuação de como essa dinâmica vinha se desenrolando. E, claro, isso vai se desenvolver nos próximos anos. Isso por um lado. Quando se trata dos Estados Unidos, eu não vejo isso acontecendo. Os Estados Unidos ainda são o principal aliado para nós aqui no Golfo. Certo. Bem, sabe, eu acho que há tantas perguntas agora sobre o que vai acontecer nesta região. Eu tenho interesse em saber como a percepção sobre Israel talvez tenha mudado ao longo desta guerra, especialmente entre os líderes dos Estados Árabes do Golfo. Certamente há uma divisão que temos visto, mas sabemos, você sabe, por muitos relatos, por comentários de autoridades israelenses, que tem havido cooperação em defesa. Antes da guerra, claro, gostemos ou não, Israel era o inimigo público número um no mundo muçulmano e árabe. Depois da guerra, e nós discutimos isso aqui neste canal com você.
Durante a guerra, ou na primeira semana da guerra, o Irã passou a ser visto por mais países árabes e muçulmanos como o inimigo número um do que Israel. O Irã quase atacou 13 países na região nas primeiras 2 semanas da guerra, direta ou indiretamente. Isso basicamente rebaixou a posição de Israel de número 1 para número 2, de certa forma, e o Irã se tornou o número 1. Agora, para que isso ganhe uma forma melhor E ocupe um lugar mais adequado na construção do futuro, eu acho que isso está nas mãos dos israelenses, por um lado, e igualmente nas mãos dos líderes árabes, por outro lado, para que eles levem isso adiante. Diminuir as tensões nos territórios palestinos vai ajudar a alcançar isso. Mas também voltamos ao ponto principal, que é isso é possível de ser alcançado. é algo difícil de acontecer. Muitas pessoas são céticas quanto a isso, mas eu acredito nisso e vejo isso de forma positiva.